Vamos falar sobre medidas de comprimento, de área, de volume. Nos três casos, né, nós, a rigor, lançamos mão de uma unidade de medida. É claro que no Sistema Internacional de Medidas, né, a unidade padrão é essa aqui, é o metro. Agora, como o Cláudio mencionou, podemos utilizar submúltiplos, né? O decímetro, né? O centímetro, mas podemos também utilizar múltiplos, né? O quilômetro. Né? É claro que temos outras unidades de medida. Na astronomia usamos parsec, é difícil de definir parsec, né? Mas anos-luz e assim por diante. Né? É claro que os países de língua inglesa usam, na verdade, o pé, não é isso? Polegada. A polegada, não é? Também a milha. Não? Já no Sistema Internacional de Medidas, a coisa é mais simples. Né? O metro foi pensado originalmente como uma fração do diâmetro da Terra. Né? Depois se transformou num padrão guardado no Instituto de Pesos e Medidas em Paris. Né? Então, nós lançamos mão da unidade padrão, o metro, né? No Sistema Internacional de Medidas. Né? Nós fazemos uso também de submúltiplos e de múltiplos dessa unidade. E de outras unidades, né? Cuja relação com o metro, às vezes, é bastante complicada, como uma unidade astronômica, né? Quase 1,5 milhão de quilômetros, né? Por exemplo. Né? Muito bem. Então, vamos aqui, Cláudio, algumas medidas que a gente pode fazer, né? De comprimento, área e volume. E no caso do volume, também você vai abordar a questão da medida de volume de um líquido, né? Ok. Sim. Então vamos lá, Cláudio. Ok. Bom, como você falou, a gente tem os instrumentos até hoje que usam, então, unidades que não são do Sistema Internacional, né? Por exemplo, as trenas, hoje em dia, elas vêm com a unidade do Sistema Internacional, que é o metro, o centímetro, o milímetro, que é essa escala aqui de baixo. E tem também a unidade polegadas, tô vendo. né, que até hoje os americanos usam muito. Então, tem muitos equipamentos que ainda têm as suas medidas em polegadas. Então, até hoje você tem essa tradição. O metro, então, como você falou, você pode utilizá-la como um padrão, o metro, ou dividi-la em 10 pedaços menores, então cada pedaço vai ser um décimo ou decímetro, ou dividir em 100 pedaços, seria centímetros, ou em 1000 pedaços, que seria o milímetro, né? Cada risquinho desse. E eu posso medir, por exemplo, o comprimento desse retângulo, né? Desse vidro retangular, comprimento, e descobrir a área, por exemplo. Então, qual instrumento eu vou usar para medir? Por exemplo, poderia usar uma régua. Aí você está falando sempre de figuras de áreas regulares, né? Sim. Porque quando mais fácil, não é? Né? Aí a coisa complica, né? Se a área de um irregular, objeto qualquer é muito complicado, envolve integrais. Integrais, né? Ok. Eu teria uma saída, que é você pegar um objeto irregular, fazer um quadriculado nesse objeto, e medir quantos quadradinhos pequenininhos cabem nesse objeto, ou seja, estou fazendo uma integral. Né? Dá uma ideia. Quanto menor for a divisão, mais preciso mais fica. Mais preciso vai ser, exatamente. Eu podia quebrar o galho dessa forma. Mas poderia usar, nesse caso, né, muito mais fácil, usar uma régua, por exemplo, em centímetros. Né? Aqui no caso eu teria um pouco menos de 16, 15,9 eu chutaria. Então eu teria aqui 15,9, 3 algarismos significativos. Ou poderia usar uma régua em
milímetros. Essa é uma régua milimetrada, essa é uma régua centímetrada. Então aqui eu teria um valor, zerando aqui a régua, aproximadamente 15, Você está aumentando a precisão, na verdade, exatamente. né? Estaria aumentando a quantidade de algarismos. Né? Mas, de qualquer maneira, o princípio é o mesmo. Você faz duas medidas, né? Exatamente. De dois comprimentos, né? Exatamente. E aí de um lado e depois do outro lado, né? Exatamente. Se for um cubo, basta uma medida, né, Se for um Cláudia? cubo perfeito, Aqui tem uma sim. coisa interessante, olha, para você medir, por exemplo, a área, né? Veja. De uma moeda, né? De uma moeda, né? Na verdade, você só faz uma medida, né? Sim. Porque aqui, de novo, né, você vai ter que provar, né, que a área é igual a π vezes r ao quadrado, Sim, né? sim. Então aqui você mede a área, né, fazendo uma medida só, exatamente. né? A do diâmetro, por exemplo, você mede o diâmetro e você já determina a área. É como o caso do cubo, né? Sim. Você, Uma medição ou apenas. do quadrado, né? Você Uma medição mede, já... faz uma medida só. Ok. Né? Algumas áreas são mais fáceis, né? Exatamente. Poderia usar a régua, mas nesse caso é meio complicado, porque a moeda ela é curva. Então fica muito difícil de dizer onde que é o fim, onde que é o começo. Então, nesse caso, a gente usa instrumentos mais adequados, que é o paquímetro. Né? Nesse caso, o paquímetro, ele fecha o objeto, né? E nesse caso eu posso ter uma precisão muito maior nessa medição aqui. Né? Então, eu teria aqui um diâmetro de 25,05, ou seja, veja quantos algarismos eu obtive, né, em milímetros. Então, basta ter o diâmetro e faz uma medida só e obtém a área, quadrado, né? exatamente, eu tenho a área, exatamente. Então vamos aos volumes, então. Aos volumes. Né? Agora, quando você tem, então, substâncias, por exemplo, líquidas, que não têm um volume certo como um cubo, né, como uma esfera, então fica muito complicado de você medir. Né? Então, nesse caso, foi padronizado, né, o litro. O litro não é do sistema internacional, mas ele é aceito no sistema internacional. Porque, na verdade, unidade de volume seria metro cúbico, né? Centímetro cúbico, milímetro cúbico, assim como a área, metro quadrado. Mas para líquido ninguém usa isso. Ninguém usa metro cúbico, é muito difícil. É o litro mesmo, geralmente não tem usa jeito, litro, né? Você compra no supermercado, é litro, né? E o que é o litro, então? Bem, o litro, deixa eu tirar esses objetos aqui. O litro é a quantidade de água que cabe num cubo de 1 decímetro, ou seja, um cubo que tem aos lados 10 centímetros. Né? Então aqui eu tenho 10 centímetros, né? 10 centímetros e 10 centímetros. Então, o volume de água que cabe num cubo de 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, ou seja, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Né? Exatamente. Okay. E para eu fazer as transformações, é interessante mostrar para o aluno, né, que o que seria então 1 centímetro cúbico. Né? Então, se eu pegar um cubinho de 1 centímetro de lado, eu tenho aqui 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro, 1 centímetro cúbico. Né? Então, colocando aqui nesse cubo, ele vai ocupar ali aquele espacinho de 1 centímetro, né? Desse lado aqui. Agora, se eu colocar outro, ele vai ocupar 2 centímetros. Então, quantos desses caberiam aqui? 10 cubinhos desse de 1 centímetro cúbico. Né? Aí eu colocaria mais 10 fileiras dessas aqui. Então, 100 cubinhos desses, 100 cubinhos, só a parte de baixo. Só a parte de baixo. E depois eu empilho mais cubinhos até chegar aqui em cima. 1000 cubinhos. 1000 então. cubinhos. 1000 cubinhos, né? Um litro, então é 1000 cubinhos desses. Exatamente. Ou seja, 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Então você pode então definir uma unidade de volume por meio do litro, né? Que fica uma coisa mais simples.